é, assim, encarar, depois de um tempo de formada, uma nova formação de 5 anos? Foi depois de 9 anos, né? Depois de 9 anos. É engraçado que, assim, na minha turma, né, nós estávamos, a turma de formação da osteopatia era uma turma pequena, né? E primeiro ano é igual a formação da graduação, né? A turma maior, né? Aí dá aquele impacto, assim, no primeiro ano. Pá, passou pro segundo, terceiro ano, o negócio já começa a funilar, né? Aí é igual passar na peneira. Você vai vendo quem realmente, né? Vão caindo uns, vão ficando pelo caminho, né? Vão vendo que realmente não é aquilo. Ah, eu achei que era uma coisa, não é, né? Não gostei e tal. E aí a gente vai vendo quem quer mesmo seguir, né? Em frente. Então aquela turma pequenininha, né? E vai indo e vai caminhando. E tinha, assim, pessoas que... tinha alunos na minha turma que ainda estavam fazendo o último ano da formação, né? Fazendo a da graduação em fisioterapia. E eu lá com, né, quase já 10 anos de formada, tinha outros com mais tempo. E aí eu ficava olhando, eu falava, gente, mas por que será que eu não comecei antes esse curso? Né? Porque assim, a visão é totalmente diferente, né? Sim. Mas assim, no começo, Ju, eu fiquei 3 meses tentando desistir ainda, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Não, não é isso. Voltava pra casa, chorava, vou parar, nunca vou conseguir pensar desse jeito. Eu lia apostila, lia, gente, o mesmo parágrafo 3, 4 vezes, eu não entendi o que estava escrito naquilo. Aí eu começava a chorar. Desespero, né? Bate um desespero. Eu ligava pro meu coordenador, falava, pode trancar meu curso, mês que vem eu não vou mais. E ele dava risada, daí eu falava, não, calma, Dani, continua lá na frente, a gente conversa. Daí eu falava, não, gente, não é possível um negócio desse, tá muito difícil, não vou dar conta. Mas não desistir, né? E a gente vai buscando. Eu acho que, assim, o que motiva mais a continuar é porque você vai aprendendo as técnicas, você já vai praticando nos pacientes, como eu já trabalhava na área da físio, né? Então, sempre tinha ali falava, esse paciente aqui acho que vai dar para mim usar tal técnica, eu acho que ele vai melhorar. E aí aplicava uma técnica ali rapidinho, o paciente voltava no outro dia para físio. E aí, como é que você tá? Nossa, Dani, você acredita que com aquele negócio que você fez em mim eu já melhorei muito? E às vezes eu ficava pensando, gente, meu paciente já fez 20, 30, 40 sessões de físio convencional, né? E aí eu fiz uma técnicazinha, o paciente já melhorou assim. E às vezes a gente acredita, né? Será que foi aquilo? E aí eu acho que isso vai dando mais... ânimo, né, para continuar, porque não é fácil mesmo. Essa formação continuada, né, e o desafio de continuar, né, aprendendo coisas novas, eu acho que é algo que é muito legal, muito bonito, né, e move, né, as pessoas. Move mesmo. Aí você tocou num ponto interessante, assim, né, vamos pensar lá. Você começou 9 anos depois e você viu que tinha gente recém-formada ali. Você acha que faz muita diferença, de repente, você começar já com esse recurso ou, de repente, você descobrir ele lá na frente? Totalmente. Muito. Faz muita diferença. Porque eu acho que o profissional, ele já começa, assim, ao meu ver, ele já começa lá na frente. Um diferencial. Uma visão bem diferente, né? Porque a osteopatia, ela tem essa visão global do paciente, né? Não olha pra dor, né? Ela olha pro paciente. Por que será que ele tá com aquela dor, né? Porque ele tá com uma inflamação. Mas por que ele tá com essa inflamação? E a gente não pensava nisso antes, né? Inflamou. Sei lá por quê, né? Não é, Rodrigo? Você pensava assim? Eu não sabia, não tinha esse olhar. É porque eu pergunto porque eu comecei no recém, né? Eu saí em 2010, 2011. Você já começou a formação. Eu falo que tem pontos positivos e negativos de repente. É uma opinião só também, né? Não vamos levar isso como regra, né? Obviamente. Porque assim, você teve, por exemplo, 9 anos de experiência que eu também não tive. Então você teve, por exemplo, anos ali observando outros casos que de repente eu também não tive. E hoje você consegue enxergar a osteopatia dentro disso que talvez eu consiga
9 anos depois, atuando. Eu acho que é aquela questão de você Entendeu? enxergar até, não sei, né? Também é só uma opinião. É. Às vezes você, conforme você foi experimentando com aqueles pacientes que você já tinha uma Isso. forma terapêutica, e você foi incluindo uma outra ferramenta terapêutica naquele tratamento, de repente você começou a enxergar até melhor. Porque às vezes. Não, e também a questão de entender essa questão da integralidade, sabe? Às vezes a pessoa vem muito nova, sem muita experiência. Se ela tiver uma visão mais aberta, é mais fácil. Mas se ela ficar focada também só em uma única técnica, como se fosse a única solução de todos os problemas, talvez ela demore um tempo para se frustrar. Ela vai Justamente. lá na frente, né? Sabe por que Quando que eu ela falo? começa a ter mais experiência. Quando eu comecei, principalmente nos 2 primeiros, o curso, parece que aquilo é a salvação da humanidade, assim, né? A gente acha que vai resolver todos os problemas de Virar todo mundo. Agora Deus, né, amigo? eu vou curar todo mundo. E eu falo porque eu tive um pouco dessa frustração por não ter essa maturidade. Né? Por isso que eu falo um pouquinho dessa diferença. Hoje eu entendo que ela é uma ferramenta maravilhosa, né? Até brinquei no dia, né? Dia 22 de junho, que é o dia da osteopatia. Falei assim, é uma das principais ferramentas, não é a única, mas é uma das principais. Eu uso ela assim, né? Todos os dias. Mas a gente sabe que tem um momento, tem indicação, tem tudo isso que não é só chegar e executar o famoso estralo, né? O pessoal que fala, você vai me estralar? Eu não sei, depende da indicação, né? A gente fez, a Dani me tratou esses dias, a gente não fez nenhuma manipulação. Não estralei você Tô nenhuma zero vez, aula, né? Nenhuma vez. Tá bem, né? Tá Sarou semana por já. enquanto. Semanas, graças a Deus. E é interessante porque são os estereótipos, né? Acaba ficando o estereótipo de ter que estralar para resolver o problema. E com o tempo você acaba descobrindo que tem... na verdade, a osteopatia não é uma técnica, Não né? é uma Ela técnica. é um conceito que tem várias ferramentas ali dentro, né? Pelo que eu sei. É isso De mesmo. paciente. E sabe o que né? que é uma coisa legal, Ju? Que a gente vai fazendo o curso, o Rodrigo vai saber também, né? Vai entender, né? Isso que eu tô falando. Porque a gente vai fazendo e aí os professores sempre falam assim, porque vocês têm que ver o que o corpo do paciente precisa. O corpo vai falar o que ele precisa. No começo eu falava, gente, que louco isso. Como assim o corpo vai falar? Gente, o corpo fala! E não é que agora eu sei escutar o corpo do paciente falando. É muito legal isso, porque às vezes é engraçado porque assim, ó, tem aquela questão, né, que às vezes o paciente chega assim, um almocinho de família, né, a pessoa fala, porque não sei o quê, porque tá doendo aqui, o que será que é? O que você acha que pode ser? Eu, com a minha visão de fisioterapeuta, né, eu já imaginava assim, pode ser, não sei o que lá, né, já imaginava o que seria aquela dor do paciente. Hoje, tendo essa formação em osteopatia, eu falo para a pessoa assim, olha, não sei, tem que avaliar, eu tenho que pôr a mão, sentir o que é. E antes é engraçado, porque eu escutava outros profissionais falando isso, eu falava, gente, que palhaçada, pra que falar isso, né? E aí você isso? brigando com o curso. Você ficou brigando com o curso um tempão, né, Dani? Né, tentando, mas ele ganhou. Ganhou. É porque mexe muito com os conceitos, né? A gente aprende questões de patologias e na osteo não que a gente não se preocupe com a patologia, mas ela não é o foco do nosso atendimento muitas vezes. É a condição do paciente, né? Então, Não a patologia. qual que é a condição que levou aquele sintoma, né? Então, esse escutar o que o paciente precisa, né? A necessidade do corpo daquele paciente é muito interessante. E aí tem ferramenta para muita coisa na Nossa! osteo, né? Você que está aí também atendendo, deve aparecer um monte de coisa diferente para atender. E muita, tem coisa que... Ai, gente, Rodrigo, vou falar pra você. Esquisito às vezes, né? Ju, tem coisa que nem a gente acredita às vezes. Mas eu posso imaginar. Não é, tem uns casos que chega que você vai escutando a história do paciente, você vai escutando o que o corpo dele precisa, né? E é engraçado que assim, a gente não pode ter um pensamento, né, Rodrigo? A gente não pode ter uma opinião, a gente tem que ser muito neutro,
né? Para realmente Pra interpretar isso, para né? interpretar o que o corpo, o que eu preciso tratar naquele paciente. Né? Às vezes o paciente chega com uma dor, um sintoma, e ele quer que trata aquilo naquele dia e de repente o corpo dele pede outra coisa, não é aquilo. Às vezes a dor tá num lugar, mas o corpo manda você ir para outro lugar. Isso, por exemplo, eu tô com a dor no ombro, né? Daí você Nossa! Pra você começar a dor de tratar a dor no ombro, você não põe a mão no ombro, né? Pois é, tem um caso legal, vou contar. Eu acho Posso que isso é contar? interessante, porque não é que às vezes as pessoas falam assim, mas como é que... Não é isso, é que assim, se a gente começa a olhar de maneira mais séria, né, mais assim, curiosa para entender essa questão das integrações que o corpo tem, que aquele ser humano tem, a gente começa a ficar melhor nesse olhar, né, de entender o que o corpo está pedindo, né, uma dor no ombro não é uma tendinite, uma bursite no manguito sempre. Ele pode até ter uma discinesia de movimento ali no ombro, mas aquilo lá, eu falo, né, eu gosto de usar lá na fisiologia o termo, aquilo lá é a expressão de algo que não necessariamente partiu de lá, não é isso? Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito bonito. Pode contar o caso. São sistemas, né? E são vários. Pode ser um sistema visceral, uma víscera, um órgão ali que tá, né, pedindo um socorro. Às vezes um fígado, né, que tá gerando um sintoma lá no ombro. E às vezes o paciente, você tá com, tô com dor no ombro, você tá com a mão em outro lugar. E é engraçado, assim, porque eu sempre gosto de atender os meus pacientes e eu vou explicando tudo que eu tô fazendo, né? Porque às vezes o paciente pensa isso mesmo. Tô com dor no ombro, vai mexer no ombro. Mas não é, às vezes a dor no ombro tá vindo de um problema lá no pé e a gente vai tratar o pé. Então, assim, como que o paciente vai entender isso, né? Que a dor no ombro vai sarar com um tratamento lá no pé, né? Então, assim, eu gosto de explicar que o corpo é uma unidade, não tem uma divisão, né? Onde começa, onde termina tal coisa, né? E é muito legal isso. Levando essa questão do ombro... Eu tava tratando uma paciente que o corpo dela me pedia para eu ir para a boca dela. E aí, às vezes você começa, né? Uai, mas será? Será que é isso mesmo? Eu vou fazer de novo o teste. E aí eu tratando a boca da paciente, ela melhorou muito do ombro. Sabe? Então, assim, é uma coisa que fascina a gente, né?